que a gente vai fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Arrebentar com a biologia, mais uma vez. Alfredão, Jéssica, fica atento que hoje a gente vai relaxar, vai tirar onda. Por quê? Bioquímica com Bilbiozão. Galera, hoje eu quero continuar falando com vocês sobre bioquímica, mas sobre sais minerais. Os sais minerais também são substâncias inorgânicas importantíssimas. E cada sal mineral ele é importante no nosso organismo de forma absurda. Boa parte dos sais minerais, né, a gente vai estudar ele na forma atômica dele e na forma iônica. Isso você tem que saber muito bem. O átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons em relação à quantidade de elétrons. Então por isso que ele fica neutro. Agora, se eu tiro o elétron ou se eu coloco o elétron, eu altero a carga elétrica do átomo como um todo. Se eu tiro o elétron, ele fica mais positivo. Agora, se eu coloco o elétron, ele fica mais negativo. Isso é importante você saber. Então vamos trabalhar, por exemplo, primeiro hoje aqui o sódio. O sódio é um elemento importantíssimo. Ele é o carinha da família 1A e ele pode perder até um elétron. Quando ele perde esse um elétron, o que é que acontece? O elétron que ele perde deixa ele mais positivo. O sódio, ele participa, por exemplo, da osmorregulação ou da osmolaridade do nosso organismo. Ele tem um potencial osmótico absurdo, assim como o potássio também. Só que entre sódio e potássio, o sódio tem um potencial osmótico maior do que o do potássio. Como assim, Bilbil? A osmolaridade é a capacidade dele puxar água para perto dele. Então, quando, por exemplo, o sódio está no local, normalmente ele puxa muita água. E competindo com o potássio, que é importante aqui para o vegetal, ele ganha. O sódio ganha do potássio no nosso organismo. É por isso que normalmente a gente vai ter muito sódio fora das células e potássio dentro da célula. Porque a capacidade de puxar água para dentro da célula do potássio é menor do que o sódio. Imagina, se o sódio tivesse em maior quantidade dentro da célula, a célula ia arrebentar e estourar. Olha a explosão. Deu para entender a parada? Então, dentro da célula eu tenho um potássio que puxa a água. O sódio tem uma capacidade de puxar maior do que a do potássio. Fechado isso, galera? Tranquilo? Além disso, o sódio e o potássio também participam da condução do impulso nervoso. Lembra do sódio e potássio lá, a bomba de sódio e potássio, participando da condução do impulso nervoso no nosso neurônio? Então, são duas das principais funções aí do sódio e potássio. Só que eu quero te falar uma coisa do potássio em relação aos vegetais. Existem mecanismos que ocorrem em vegetais do tipo CAN. O que são vegetais do tipo CAN? CAN quer dizer metabolismo ácido das crassuláceas, como o cacto, por exemplo. Esse carinha, ele precisa armazenar muita água dentro dele. Ele não vai ter uma disponibilidade de água no ambiente muito grande. Então isso vai dificultar aí, por exemplo, algumas atividades do vegetal. Então, para compensar isso, o que é que ele faz? Relaciona aí essa atividade com o potássio. O potássio não tem a capacidade de puxar água para dentro da célula, então ele vai ter lá uma quantidade de potássio grande dentro da célula para que ele puxe essa água para dentro. Existe um mecanismo que a gente pode ver em outras aulas aí. Outro carinha importante para você aí saber é o cálcio. O cálcio é um elemento da família 2A e ele participa, por exemplo, da formação de ossos, de dentes. Isso é importantíssimo na contração muscular, a contração do teu músculo. Coagulação sanguínea, também importantíssimo o cálcio. Beleza, galera? Outro carinha que a gente pode falar também aqui é o magnésio. E como a gente está aqui numa árvore linda, show de bola, eu preciso te falar que o magnésio ele participa da formação da molécula de clorofila, que é importante para os vegetais realizarem a fotossíntese. Só que no nosso organismo, qual a função do magnésio? O magnésio no nosso organismo ele é importante, por exemplo, para ajudar no metabolismo dos carboidratos. Outro carinha, o ferro. O ferro é importante para quê? Para a formação das nossas hemácias, da nossa hemoglobina. Então por isso que pessoas que têm carência de ferro, elas diminuem aí a aceitação, né, no caso a fixação de oxigênio no organismo. Então os médicos normalmente recomendam o quê? Ingestão de ferro. Mulheres grávidas, por exemplo, o oxigênio que ela assimila e é transportado pela hemoglobina vai ser transportado para o bebê também. Então a quantidade de hemoglobina que ela tem sem o bebê é menor, né, no caso em relação ao que o bebê vai consumir. E aí o médico normalmente fala que você está com anemia da gestação. E aí essa anemia da gestação faz com que esse indivíduo tenha uma carência de oxigênio, do suprimento de oxigênio. Então o que é que o médico recomenda? Não, vai lá e toma ferro para que eu produza mais hemácias e consequentemente tu tenha um transporte de oxigênio mais suficiente e satisfatório. Outro carinha, iodo importantíssimo. O iodo, toda vez que cai iodo, fala sobre a tua tireoide. Porque o carinha mais importante aí é a tireoide. Os hormônios tireoidianos, que são T3 e T4. Tri-iodotironina e tetra-iodotironina. Os T3 e o T4, eles regulam o teu metabolismo. Então, indivíduos que têm um excesso de iodo, um excesso na produção desses hormônios, vão ter o hipertiroidismo, ter uma atividade metabólica
metabólica muito alta, não engordam, são magrinhos, têm um hiperativos. Então são atividades que gastam muita energia, né? Ele vai fornecer muita energia aí. Enquanto que quando ele tem carência, ele vai ter lá uma deficiência nesses hormônios e, consequentemente, vai ter um comprometimento no seu metabolismo. E é o que a gente chama de hipotireoidismo. Outro elemento que a gente vai falar é o flúor. O flúor, importante aqui, ó, para manutenção dos teus dentes, manutenção dos teus ossos. Além desse carinha aí, flúor, iodo, que a gente já falou. E existe quem? Corta. Fugiu outro não, peraí. Existe o cloro. O cloro, esse clorozinho aí é importantíssimo. Por quê? O cloro participa lá no teu organismo, no teu estômago, nos processos da digestão da proteína. O cloro vai formar um elemento chamado de HCl. O HCl é importante para ativar uma enzima chamada de pepsina, que atua nas proteínas no teu estômago. Galera, hoje o objetivo foi esse, uma aulinha mais rápida, para que a gente traga na tua memória aí algumas coisas que são importantes e que isso fixe na tua cabecinha aí. Beleza, Alfredão? Tamo junto, Jéssica. E se gostou, já dá o like aqui e aguarda o próximo vídeo. Tamo junto, galera!